Bom dia. O trabalho é sobre praxia no monossolineto de índio. Introdução. Recentemente, os dicalcogenetos metálicos de transição bidimensional, TMD, atraíram um forte interesse da comunidade científica devido à sua singularidade elétrica e propriedades ópticas, tornando-os candidatos promissores para futuras aplicações eletrônicas e optoeletrônicas. O crescimento epitaxial por deposição química, CVD, deposição por laser pulsado, PLD, ou epitaxia de feixe molecular, MBE, tem sido utilizado para a síntese de calcogenetos metálicos bidimensionais. No entanto, a síntese do monossilinieto de índio ainda é um desafio por deposição química de vapor, CVD, porque o o gama índio 2 possui múltiplas estruturas que coexistem em temperatura. E para ser implementado as aplicações industriais, o crescimento do índio na película de selenieto com uma única fase conduzida por um controle preciso das fontes índio e selênio é necessário. Entre as técnicas utilizadas para fabricar semicondutores bidimensionais, o MBE é amplamente considerado um dos mais competitivos, controlando com precisão a taxa de crescimento ultrabaixa e tornando a película cultivada limpa para a fábrica de dispositivos. Materiais e métodos. O filme monossilineto de índio, monofásico bidimensional, é bem sucedido e foi cultivado através da epitaxia de fase sólida no sistema de epitaxia de feixe molecular. Tendo elaborado mobilidade de elétrons e elevada fotorresponsividade, os semicondutores são atrativos para o futuro transistor de efeito de campo e dispositivos optoeletrônicos. No entanto, o crescimento do filme monofásico é um desafio devido à sua natureza polimórfica do índio selenida. Então, películas de silineto de índio eles foram depositadas em substratos de safira utilizando um sistema MBE caseiro numa câmara a vácuo ultra alta com uma pressão de base de 2 vezes 10 elevado a menos 8 torr. As fontes de índio e selênio foram evaporadas utilizando as células K, que são células Knudsen, e o crescimento dos processos foram monitorados utilizando a RHEED. Antes da deposição, os substratos de safira foram desengordurados em acetona, feita uma limpeza ultrassônica durante 2 minutos, e depois uma mistura de ácido fosfórico e ácido sulfúrico. Finalmente, os substratos foram imersos em água desonizada durante 2 minutos, e após a limpeza química, os substratos foram introduzidos na câmara de crescimento. E o substrato de safira foi limpo termicamente em 650 graus Celsius durante 30 minutos. E essa imagem aqui, ela mostra que em cada célula houve uma variação de temperatura das células K, que variou de 720 graus Celsius até 750 graus Celsius, e o tempo de crescimento para as células foram as mesmas, que foi a duração de 2 horas, e o filme ideal foi o alfa índio 2 selênio 3, que chama-se índio 3, que foi alcançado a 740 graus Celsius, resultando em um crescimento de 0,58 nanômetros por minuto. Resultados. Então, a figura anterior foi apresentada os padrões do IN2 selênio 3, variando de 720 graus para 750 graus Celsius. E o TSE foi fixado em 198 graus Celsius. Então, os padrões foram obtidos por azimuth, indicando que o índio 3 estava em camada por camada no modo de crescimento. E foi alcançado em 740 graus Celsius devido à intensidade de difração relativamente elevada e largura total mais estreita, a metade da largura máxima de 0,16 graus dos picos.
E o tamanho do grão do cristal é estimado em 52,6 nanômetros a partir da equação de Sheffer. Então, aqui na figura A e B, ela mostra os padrões e o perfil de intensidade dos filmes ópticos do alfa índio 3, e as figuras C e D, elas mostram a imagem e o corte transversal da microestrutura do alfa índio 3, a forma dos grãos expostos a um padrão hexagonal, e a microestrutura exibiu uma estrutura em camadas sobre a safira, onde a espessura da monocamada é de 1,2 nanômetros, como tem aqui na imagem. Então, em seguida, foi proposto o método de crescimento monofásico da epitaxia sólida dos filmes do gama INSE, que utiliza um único filme cristalino, o alfa IN2 selênio 3, como modelo, seguido do crescimento de cristais e depois do aquecimento do filme para cristalizar. A figura aqui ela mostra o fluxo do processo de crescimento do índio selênio através da epitaxia da fase sólida. Os filmes ópticos foram alcançados a uma temperatura de crescimento de 560 graus Celsius. A figura B ela mostra os aspectos Raman de crescimento para vários tempos de deposição. A figura C ela mostra as varreduras de crescimento durante 10 minutos a 50 minutos. E aqui a figura D apresenta padrões de RHEED de gama índio selênio com elevadas taxas de índio selênio durante 50 minutos de tempo de deposição. Conclusão. O artigo demonstrou que a epitaxia monofásica gama índio selênio através da epitaxia monofásica em um sistema MBA. Aqui estão as referências utilizadas e muito obrigada.